Isso aí, vamos lá. Nós hoje iniciamos, então, um tema mais atual acerca do direito internacional privado, é a diferença em relação ao contexto do direito internacional público que vimos até agora. E, na verdade, infelizmente, nós vamos ter poucos dias de aproveitamento dessa disciplina, considerando que nós estamos aí a 3, 4 aulas, no mais tardar, do nosso final de semestre. Vocês têm aí a data da nossa prova, da avaliação? Da entrega da Dia avaliação? 24, senhor. É 24, Dia 24. é daqui E a o duas TDE... terças, né, já? Isso, 3 terças. 3 terças-feiras, né? Hoje isso é aí. mais ou menos Hoje isso. é 4. Não, hoje é 3. Hoje é Daqui a 3. 3 semanas. Na verdade, até onde eu tinha visto, o TDE que 2, que era dia 24, e a prova, se não me engano, era dia 17. Não, Tem o trabalho e a prova. E a prova é que dia? É no mesmo dia, eu abri o plano agora antes da aula. Sim. É que vocês vão receber a prova, é isso, né? No dia, vocês têm uma semana para entregar. 17. exato. Eu achei que a gente ia receber no dia 24. Então tá, então vamos lá. Bom, pessoal, olha o termo, direito internacional privado. Quando eu falo em direito internacional privado, eu estou falando... diminuí aqui, peraí. Eu estou falando na disciplina jurídica, que, na verdade, constitui-se numa disciplina cuja nomenclatura já inicia errada. Ela começa errada porque ela fala em internacional, que dá a ideia de que nós estamos tratando de uma ciência de ordem transnacional ou que vale para todo mundo. Na verdade, o direito internacional vai estabelecer relações jurídicas intrafronteiras internacionais, ou seja, relações jurídicas que vão ser analisadas sob os aspectos das leis envolvidas num determinado conflito. Conflito esse que vamos denominar de privado, ok? Então, vamos explicar um pouquinho melhor. Enquanto no direito internacional público nós analisávamos a natureza coletiva de normas que são estabelecidas pelos tratados e pelas convenções internacionais, e, portanto, nós estávamos falando basicamente de regras jurídicas que, na verdade, valem para vários estados que negociaram aquele acordo, estabeleceram aquela regra de conduta e que, portanto, vale em todas as suas relações estas que nós falávamos em relação a estados ou organizações internacionais. Ou seja, o tratado internacional tem um objeto bem claro, o internacional público, ou seja, o de correlacionar estados no mesmo contexto normativo internacional. Assim, se o Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai formalizam um tratado acerca de guarda de filhos, guarda de menores, nós estamos tratando de uma mesma norma que vale para todos estes estados. Se, por exemplo, nós estabelecemos um acordo internacional, Brasil, Estados Unidos e União Europeia, que é uma organização internacional, nós estamos falando de um tratado internacional que relaciona-se a estados e uma organização internacional composta por N estados. Ora, então nós temos como particularidade naquela disciplina que acabamos de analisar as relações entre estados, que estão perfectibilizadas através do quê, pessoal? Através de tratados e convenções internacionais que eles adotam pelo princípio da ampla liberdade de opção. Ou seja, eles querem a norma, eles elaboram a norma junto com os demais estados e eles mesmos são os destinatários da norma. E nisso aí nós temos uma diferença estrutural muito grande em relação ao direito interno, não é isso? O direito interno, caracteristicamente, é um direito feito
para regular relações dentro de um determinado território. Ou seja, a lei brasileira vale para todo o território brasileiro. Ok? A lei argentina vale para todo o território argentino. A lei francesa vale para todo o território francês. E estas normas de direito interno, na verdade, elas vão regulamentar quem? Regulamentar todos os sujeitos que estão dentro destes territórios, sejam nacionais ou estrangeiros. Porque os estrangeiros aqui, por exemplo, presentes no Brasil, eles também estão submetidos à lei nacional. Ok? A única exceção a esta regra, ou seja, pessoas estrangeiras que não são regulamentadas pelo direito interno, aqui estando, são o que nós chamamos de agentes diplomáticos e consulares. Por quê? Estes agentes diplomáticos e esses agentes consulares, na verdade, estão imunes à jurisdição do Estado em que desenvolvem suas atividades de representação. Ou seja, o embaixador americano no Brasil não se sujeita à lei brasileira. O cônsul francês no Brasil não se sujeita à lei brasileira, e assim por diante. Estas são as únicas exceções à regra. Evidentemente que nós, dentro do contexto do direito internacional privado, vamos ver por que eu me referi à existência digamos, uma espécie de erro formal ou erro estrutural no que se relaciona ao nome da disciplina. Porque nós estamos falando de um direito supostamente internacional, mas que é de direito interno. Vejam bem, este direito que nós vamos analisar não é internacional propriamente dito, como é o direito internacional público. Ele é um direito regulamentado, estruturado por normas de direito interno. Então, vamos pegar o caso do direito internacional privado brasileiro, que nós vamos estudar. As regras de direito internacional privado brasileiras estão formatadas na chamada Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Esta Lei de Introdução é uma pequena leizinha que está constando no início do nosso Código Civil. O Código Civil, antes do título 1, livro 1, tem uma pequena formação legal denominada Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, onde constam exatamente os dispositivos acerca do direito internacional privado. E ali estão estabelecidas as regras sobre todos os conflitos ou todos os litígios de natureza privado. E quais são esses litígios privados? Todos os que envolvem indivíduos, sujeitos, sejam eles pessoas físicas e pessoas jurídicas. O homem, em suas relações múltiplas, e as empresas e sociedades e fundações que constituem também o contexto do chamado direito privado. Por isso, aqui está a primeira diferença estrutural entre o público e o privado. Enquanto o direito internacional público estabelece regras para regulamentar, basicamente, estados e organizações internacionais, o direito internacional privado está a regulamentar o indivíduo na sociedade, o homem que está presente na sociedade, por exemplo, brasileira, dentro do território brasileiro. E é isto que nós vamos estudar. Ou seja, o que é o direito internacional privado numa rápida alusão que poderíamos fazer? O direito internacional privado, basicamente, estuda todas as relações entre fronteiras territoriais. Ou seja, é entre estados? É, mas não se refere ao estado, se refere aos indivíduos desses estados. Assim, nós vamos ver que, por exemplo, numa relação entre um brasileiro e um francês,
certo? Pode ser, por exemplo, uma relação de natureza contratual. Eles formalizaram um contrato de compra e venda de um imóvel. Este contrato feito entre um brasileiro e um francês, na verdade, já demonstra uma questão a ser resolvida. Se houver um conflito envolvendo este contrato, se, por exemplo, o brasileiro ou o francês descumprir o contrato, qual é a lei que nós vamos aplicar? A lei brasileira ou a lei francesa? Vejam que são dois sujeitos de jurisdições diferentes, são dois sujeitos estruturados dentro de territórios diferentes que fizeram uma conexão, se conectaram de forma interespacial no espaço Brasil-França, e de natureza privada. Por quê? Porque contrato é instituto do direito privado. Assim como é o direito de família, assim como é o direito das obrigações, assim como é o direito vinculado aos bens, assim como é o direito relativo às sucessões, que nós vamos analisar. Assim é o direito que vai tratar sobre empresas ou o estatuto da pessoa jurídica. Tudo isto, então, pessoal, está estruturado numa lei interna que vai dizer qual é a lei a aplicar. E quando você analisar sob o ponto de vista do direito internacional privado brasileiro, você vai analisar a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Eu vou colocar depois ali no Moodle para vocês uma cópia dessa lei de introdução, certo? Ou, se vocês quiserem, podem também, na própria internet, tirar uma cópia. E nós só vamos analisar estruturalmente ali os artigos 7º ao artigo 11º. Não são tantos dispositivos assim. E cada uma vai tratar de um tema de direito privado. Um vai tratar Qual sobre... é o nome, senhor? Pois não? Perdão, qual é o nome do documento, senhor? Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, certo? Antigamente, nós chamávamos de Lei de Introdução ao Código Civil. Hoje, depois de 2010, esse nome foi alterado, porque ela não se refere apenas à aplicação dessa lei nos conflitos eminentemente vinculados ao Código Civil, mas a todas as leis que existem no Brasil. Ou seja, essa lei de introdução é a lei que ensina como aplicar a lei. É a lei das leis, em outras palavras, certo? Então, é um texto importantíssimo para aquele que inicia um curso de direito saber como se aplica a lei, para que depois, quando começarmos caso a caso, analisando as regras jurídicas postas, nós tenhamos diante de nós uma antevisão do que a forma pela qual nós a vamos aplicar. Bom, o que é a preocupação desse direito internacional privado na forma pela qual estou referindo a vocês? A grande preocupação do direito internacional privado é resolver o chamado conflito de leis no espaço. Conflito ou choque de duas ou mais leis entre estados no espaço, certo? Ou seja, eu estou preocupado em resolver um problema. Estas duas ou mais leis que se interrelacionam, certo? Elas vão determinar naquele conflito a aplicação de qual lei. Porque, vejam, se o assunto é um assunto que vai tratar de A ou B, é um assunto que eu tenho que escolher a lei aplicável. Eu não posso aplicar duas leis que, às vezes, são opostas uma à outra. Então, vejam, sob o ponto de vista brasileiro, nós temos que considerar, então, que nós somos, por exemplo, o paciente da lei brasileira, eu sou objetivamente aquele que incorporou ou impetrou uma ação na justiça brasileira, ou se impetrou na justiça internacional, eu sou brasileiro e eu quero saber se é a minha lei ou a lei do outro país que se aplica. E vejam bem, esta lei aí não vai dizer obrigatoriamente que a lei que se aplica é a brasileira. Ele pode determinar, de acordo com o seu assunto, qual a lei será melhor aplicável.
E é a lei brasileira essa, artigo 7º, 11º, que vai dizer isso. Então, o objetivo estrutural do direito internacional privado é resolver o conflito de leis no espaço, em matéria privada e não em matéria pública. Qual é a diferença de matéria privada ou matéria pública? Eu digo que matéria pública é aquela legislação que é formalizada e compulsoriamente obrigatória a partir da edição do Estado, a partir do momento em que o Estado a criou. Por exemplo, a lei penal, o Código Penal. O Código Penal não é uma regra que você pode optar em usá-la ou não. Se você cometer um delito penal, você responde exatamente o teor público dessa regra e compulsoriamente. Matar alguém, pena, reclusão de tantos a tantos anos, até 30, né? Então, vejam, ali nós temos uma imposição legislativa que é de natureza pública. Já as normas de direito privado são normas estruturadas entre seres humanos, ou entre empresas. E aqui nós temos uma mobilidade, nós temos uma possibilidade de negociar a norma e não sermos rigorosamente sujeitos à aplicação de uma ou de outra norma. Mas vejam, é o nosso direito que vai determinar, então, qual é a norma que deverá ser aplicada. Então, o objeto do direito internacional público é indicar a lei aplicável a um conflito interespacial. Imagine, por exemplo, o seguinte exemplo. Desculpe. Imagine, por exemplo, a seguinte questão. Um contrato de exportação de cobre formalizado entre o Brasil e os Estados Unidos da América. Ou seja, uma empresa brasileira comprou o cobre dos Estados Unidos. Contrato de importação e exportação, concordam? Eu, quando falo em Estados Unidos e Brasil, estou falando de sujeitos particulares. Eu estou falando de uma empresa brasileira e uma empresa norte-americana, certo? Agora, vejam, neste mesmo contrato eu já tenho 2 sujeitos, né? Um brasileiro e um americano. Agora, eu posso incorporar a este contrato outros sujeitos. Por exemplo, eu posso incorporar neste mesmo contrato quem será o financiador da operação, que pode ser, por exemplo, uma empresa argentina, ou quem será o segurador da mercadoria, pode ser uma empresa chilena. Quem será o transportador da mercadoria até a mão do importador, que pode ser de uma terceira ou quarta nacionalidade. E aqui nós temos 3, 4, 5 e temos que resolver. Este conflito, portanto, indicará a lei aplicável. Este é o nosso objetivo. Em resumo, é um direito material aplicável entre particulares, ok? E, além disto, ele vai definir não só a lei aplicável, mas quem aplica esta lei e como se aplica esta lei. E eu perguntaria a vocês, quem é que aplica a lei no Brasil? Quem aplica a lei no exterior? O juiz, não é isso? Não é o juiz que é o aplicador da lei, faz cumprir a lei? Então, vejam, eu vou estudar concomitantemente, e aí, ainda antes de estabelecer a lei aplicável, quem é o juiz que vai julgar esta questão? É o juiz brasileiro ou o juiz francês? É o juiz americano ou o juiz chileno? Como é que eu vou analisar isto? Também através de uma lei interna. E esta lei interna que nós chamamos de Código de Processo Civil, que vai estabelecer isso nos artigos 24 e seguintes, e que também não são muitos dispositivos que são fáceis de guardar, à medida em que nós também não pretendemos complexizar este estudo, mesmo porque nós não temos grandes tempos para poder fazer com que vocês enfrentem os grandes problemas do direito internacional
privado, que, na verdade, envolve a complexidade de normas inerentes a esta especificação. Mas vejam aqui, é o direito material aplicável e a jurisdição. Jurisdição significa quem é o juiz. E quem é o juiz competente, ou de quem é a jurisdição competente? O juiz brasileiro que vai julgar ou o juiz estrangeiro que vai julgar? Os dois podem julgar ao mesmo tempo? Sim ou não? Então, é essas questões que nós vamos enfrentar, basicamente. Iniciamos pela jurisdição, porque nós temos que primeiro definir quem é que vai julgar. Depois, nas mãos desse julgador, nós vamos decidir o quê, pessoal? Esse juiz vai decidir a lei que será aplicável, né? A lei que será aplicável. Então, vocês vejam, nós temos que solver o conflito, temos que resolver o conflito. São fatos conexos, ou seja, fatos que estão interligados. Por exemplo, o casamento, ou a união estável. E aí, por exemplo, os conflitos, o divórcio, outro conflito, a dissolução da união estável. Veja que eu criei duas questões de direito de família, que são de direito privado, né? E que eu tenho que resolver. Vai prevalecer o juízo do domicílio do marido ou da mulher? Vai prevalecer o quê? A nacionalidade da mulher ou do marido? O que prevalece como regra de aplicação da lei? E isso é o que o direito internacional privado ensina. Ou seja, nós temos duas leis opostas em relação à sua própria validade, elas são autônomas, não é isso? Todo Estado tem soberania, e o Estado, detendo soberania, ele tem o poder de impor a sua lei. E eu perguntaria a vocês, até onde eu posso impor a minha lei? Qual é a área em que um Estado pode impor a sua lei? Até onde lhe interesse, dentro de um mesmo território. Não é isso? Dentro de um mesmo território. Se eu falar de um território estrangeiro, nós vamos ver que este direito internacional pode interceder-se e, eventualmente, o direito brasileiro regulamentar uma questão envolvendo o próprio direito francês. Então, assim, no primeiro momento, vocês devem estar com uma confusão na cabeça, e isso é muito natural, certo? Mas, na verdade, é isso que eu tenho que resolver. Qual é a lei que eu vou aplicar? Outra questão, eu não estou preocupado com a solução do conflito, pessoal. Eu não quero saber se foi o marido ou a mulher responsável pela dissolução da união estável. Eu quero saber quais as leis que eu vou aplicar. E ponto. Entenderam? Quando eu definir que é a lei francesa, por exemplo, é a lei francesa da dissolução da união estável que vai ser aplicada. Se eu disser que é a lei brasileira, eu vou dizer que é a lei brasileira sobre dissolução de união estável que será aplicada. Então, o que nós temos aqui é que... Vocês sabem que é união estável, né, pessoal? Desculpem a eventual dúvida, porque eu falo com vários alunos do direito e eles já sabem. União estável é aquela união sem o vínculo do casamento, né? A união de um casal que hoje está regulamentada pela lei, por isso chamada de união estável, e que, eventualmente, quando deixa de existir, nós temos que dissolvê-la através de uma lei própria, que não é caso de divórcio, que o divórcio só serve para o casamento, ok? Bom, então é um conflito entre leis internas de um país ou de outro país ou de vários países, todas vinculadas ao direito interno. Vocês sabem que existe um direito internacional privado francês, existe um direito internacional privado inglês, existe um direito internacional privado alemão, e existe o que nós estamos estudando, o direito internacional privado brasileiro. Todos se estruturam dentro de suas leis internas. No nosso caso, eu já referi, em primeiro lugar, a lei de introdução, em segundo lugar, o Código de Processo Civil. Processo porque vai ensinar como você processa aquele pedido, né? Como você encaminha ao juiz o pedido. Agora, a grande característica, pessoal, a grande característica do direito internacional privado, a grande característica é que todo ele contém o chamado elemento de
Extraneidade. Extraneidade. Este elemento de extraneidade podemos chamar também de elemento estrangeiro. Elemento estrangeiro. Assim, por exemplo, José é domiciliado na França. O imóvel que eu estou discutindo para partilhar está situado no Brasil. O contrato foi feito na Alemanha. Vejam, quando eu estabeleço a regra jurídica do conflito, ou seja, da relação jurídica entre A e B, eu estou, na verdade, estabelecendo um elemento estrangeiro. Ou seja, ou é o domicílio, ou é a nacionalidade, ou é a situação da coisa, ou é o local em que ocorreu o delito, assim por diante. Então, nós estamos diante de um conflito que tem que ser resolvido, um conflito que disciplina regras entre sujeitos, pessoas físicas ou pessoas jurídicas, certo? E um conflito, então, que não é disciplinado por regras supranacionais. Não é como o direito internacional público, cujo tratado internacional, que estava acima, no ápice da relação, diante dos direitos internos, é ele que se aplica, e não os direitos internos. Certo? O que é o Tratado Internacional e a Convenção Internacional, se não um acordo entre os Estados para unificar entre si essas relações? Ou seja, quando eu decido acerca por exemplo, adoção, eu estou estabelecendo uma regra que pode ser uma regra, por exemplo, do Estado A, Brasil, ou do Estado B, que é o Estado dos adotantes, por exemplo. A criança é brasileira, mas os adotantes são holandeses. Vejam só, aqui eu tenho uma relação dúplice, eu teria que discutir, aplico o direito brasileiro ou aplico o direito holandês? E por que eu não resolvo? Porque existe um acordo entre o Brasil e a Holanda, chamado Tratado Internacional, que regula uniformemente estas regras sob adoção. Vejam bem, eu tenho uma regra superior às normas internas, que ela é tipicamente direito internacional público, porque é regulamentada num tratado que unifica e exclui o conflito. Concorda? No momento que eu tenho uma norma maior e que os dois estados firmaram aquele acordo, eu vou prevalecer a regra maior, porque ela vale a unificação para os dois estados. Então, eu não tenho mais a discussão se eu aplico o brasileiro e o holandês, em termos gerais. Pessoal, qualquer dúvida, me questione, por favor. Eu sei que não é muito simples assim, mas as primeiras noções, e depois nós vamos aperfeiçoar isso à medida em que a gente vai trazendo alguns exemplos, né? Bom, apesar de tudo, nós temos que saber que este direito internacional privado, e agora vem, parece um absurdo, é público. Como, professor, é público? Porque ele nasce da ordem pública, foi o legislador que fez, entendeu? Quem é que escreveu a lei de introdução? Quem é que escreveu o Código de Processo Civil? O legislador. Mas, aqui é a diferença, ele vai vincular relações privadas. Ele vai relacionar-se relações privadas, ou relações que eu posso, né, não ter aquela rigidez da norma pública e posso eventualmente manusear. Peraí, senhor. Ele também é público porque ele é público, ele nasce público, lá da origem, do Congresso Nacional. Pelo legislador, ok. Toda lei é pública, né? Mas ela tem estrutura para regular relações privadas. Então, na verdade, nós estamos falando de um direito internacional que, na verdade, é interno porque regula relações externas, né? Aparentemente é uma controvérsia, mas não é uma controvérsia, porque ela tem como objeto as relações entre sujeitos, ok? E para quem esse direito se dirige automaticamente? Obviamente, para as pessoas que vão operar o direito. O primeiro é o juiz, porque é o juiz que tem que definir qual é a lei aplicável. E, em segundo lugar, o hermeneuta. Quem é o hermeneuta, professor?
Quem é o hermeneuta? Aquele que interpreta a lei. Hermenêutica é a ciência da interpretação da lei. Ou seja, tornar a lei clara, incontestável dentro do seu sentido e do seu alcance. Muitas leis são confusas. E, para isso, o intérprete do direito, que também chamamos de hermeneuta, é ele que vai estabelecer a real função daquela norma. Né? Por exemplo, quando eu digo assim, matar alguém, reclusão de tantos a tantos anos, vejam que a norma é genérica, né? Matar qualquer pessoa humana, matar alguém. Este matar alguém pode ter N circunstâncias atenuantes e agravantes, não é isso? Eu posso ter matado em legítima defesa, e aí eu não sou culpabilizado. Eu posso ter matado por a hipótese de um caso fortuito, força maior, e assim por diante. Então, é o hermeneuta que vai estabelecer, é o intérprete que vai estabelecer a especificação do que significa aquilo. E o estudo da hermenêutica é muito importante porque ele ajuda o juiz a bem interpretar a norma jurídica, certo? A bem estabelecer a regra jurídica. É culpável ou não é culpável? Pois não? Eu tinha dúvida em relação a isso, aí o senhor agora explicou. E também tinha outra afirmação, outro aspecto apontado nos slides, que é não disciplina relações supranacionais. Isso nada mais seria do que as relações internacionais. Normas que estão acima da estrutura do direito interno. São os tratados e as convenções. Né? Ou seja, o objetivo, e eu vou repetindo isso aqui durante toda a nossa aula, porque este é o que vocês devem guardar, o objetivo deste direito é indicar a solução do conflito. É o conflito interespacial privado. Quando eu digo conflito, eu estou dizendo litígio. Quando eu digo litígio, eu estou definindo a existência de problemas que podem ser não necessariamente um conflito de força, mas um conflito de discussões acerca da interpretação de uma lei, entendeu? Um Estado pode entender de um jeito, outro Estado pode entender do outro. Isso é um conflito também, né? O conflito pode ser em relação ao que está constante de um contrato, não é isso que eu entendo assim, você entende assado. Então, vejam que a solução do conflito passa exatamente de acordo com a norma que for aplicada. Isso chamamos normas de sobredireito, tudo junto, sobredireito. São as normas de sobredireito. Tudo isso aqui vocês estão vendo aí lá nos seus slides, está constando, né, pessoal? É claro que eu fiz um sumário do sumário e do resumo ainda, né? Porque se eu fosse explicar estruturalmente toda essa história, vocês talvez tivessem uma certa dificuldade. É que, na teoria, a gente exerce, digamos assim, uma eloquência e uma verbosidade um pouco especial de natureza teórica, e aqui eu já estou chegando às conclusões básicas, que é aquilo que nós queremos chegar. Tá? Bom, se nós temos este objetivo, pessoal, nós temos que saber que existem, junto com o direito internacional privado, disciplinas afins, não é isso? Que estão concernentes à própria disciplina e que também nós não podemos confundir entre elas. Por exemplo, o direito internacional público, que todos já estudamos. Né? A primeira ideia, o direito internacional público, chamado direito das gentes, o direito das gentes, porque nasce da expressão latina jus gentium, certo? Ou ius gentium, como quiserem, era o direito do povo romano, e não o direito do governante, que era diferente, havia uma distinção, né? Ou seja, o povo era administrado por uma lei que muitas vezes extravasava-se para outros estados e que negociava-se a partir deste direito internacional público. Toda a lei vinculada, desculpem a lei, a palavra lei não está correta, a palavra é regra ou norma. Por quê? Porque o que é a lei, né, pessoal? Lei é uma regra de conduta, não é isso? Que é abstrata, matar alguém, eu não estou dizendo como, de que maneira, é abstrata,
né? Ela é geral, atinge a todos, a lei atinge a todos, concorda? Portanto, até a característica da generalidade. É uma regra imposta por um poder, que é o legislativo, ou seja, é o legislativo que faz e obriga o cumprimento, né? E que, mais do que isso, é ungida de coação, ela obriga ao cumprimento. Enquanto isto, o tratado internacional, que nós vimos como fonte primordial do direito internacional público, o tratado internacional não tem as mesmas características. Ele é uma norma, poderíamos dizer, estruturalmente particular, entre aspas, esse particular. Mas é uma norma estabelecida para aqueles sujeitos que aprovaram aquela regra. Por exemplo, o acordo do Mercosul atinge a quem? Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina e Venezuela. Venezuela está suspensa do Mercosul, certo? Porque ele descumpriu as regras democráticas do próprio grupo de integração regional. Então, vejam, os estados que estão envolvidos nos acordos do Mercosul, esses estados estão obrigados a cumprir aquelas normas. Concordam? Estão obrigados porque eles mesmos elaboraram essa norma, não foi um poder legislativo. Eles fizeram a norma para eles mesmos. Não é isso? E, assim sendo, as normas, por exemplo, de natureza econômica do Mercosul, são as normas que vão estruturar-se dentro de princípios unificadores do sistema econômico entre eles. Ou seja, nós estamos tentando facilitar este grupo econômico dentro das mesmas regras, porque o Acordo do Mercosul é um tratado. Portanto, um tratado internacional que tem importância total sobre as regras internas do Uruguai, do Paraguai, da Argentina e do Uruguai. Tá? Então, veja, o tratado tem esta determinação. Ela nasce para quem quis, ou da específica vontade dos autores da norma. São autores e são destinatários. Imagine se nós fizéssemos na lei interna, nós éramos os autores da norma para nós e, ao mesmo tempo, nós éramos para quem se dirigia. Se nós fôssemos fazer, eu, por exemplo, votaria contra o pedágio. Vamos imaginar. Pegando uma norma. Eu votaria contra o pedágio. Eu não quero a norma dessa. Mas vejam que a norma tem uma característica tão importante para o coletivo que ela impõe que seja obrigatória. Por isso é pública. Né? De outro lado, nós vimos também que o direito internacional público, ele também não é só estruturado em tratados internacionais, ele também é estruturado em costume internacional. E o costume internacional, se vocês bem recordam, o costume internacional é regra jurídica estabelecida, né, dentro de um sistema de aprovação prévia. Foi exercendo uma determinada praxe, aquela comunidade, esta praxe mostrou-se boa, adequada aos fins, e depois se tornou obrigatória. Né? Então, vejam, o costume internacional tem como evidência, quando um costume realmente é internacional, vejam a dificuldade de criar-se um costume internacional. Ou seja, a regra da ONU, que diz paz e segurança internacionais. Esta regra, né, pessoal, é uma regra impositiva e compulsória. Por que compulsória? Porque é um costume aceito por todos. Nós falamos em 194 estados, não é isso? E esses 194 estados criaram um costume pelo grande número de adesões. E depois, este costume é obrigatório por isto. O acordo que estabeleceu a Convenção de Viena de 69, ou seja, o Tratado dos Tratados. Este tratado, ou seja, a forma de fazer tratados, tem uma adesão tão grande dos estados do mundo que ele se tornou uma regra obrigatória hoje. Portanto, o costume, às vezes, tem mais força do que, por exemplo, o próprio tratado. Vejam, os Estados Unidos da América não assinaram o acordo vinculado ao Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional. Os Estados Unidos não aceitam o TPI. Mas vejam, pessoal,
as adesões ao TPI são tantas no mundo que os Estados Unidos estão obrigados a cumprir obrigatoriamente. E, se não cumprir, vai haver um conflito grande a nível internacional. Porque, quando os Estados Unidos deixou, por exemplo, de assinar o protocolo de Kyoto sobre a eliminação dos gases do efeito estufa, ele, ao mesmo tempo, pelo número de adesões dos países, passou a ser obrigado a cumpri-las identicamente. Então, vejam, esta relação do direito internacional público é uma relação de coordenação e não subordinação. O que é uma relação coordenada? Os Estados se uniram para realizar aquele objetivo em comum. Estão coordenados entre si. Os 194 Estados-membros da ONU estão coordenados no princípio da paz e segurança internacionais. Eles não estão subordinados a estas. Eles não estão obrigados. Tanto é que antes eles aprovaram. Quando eu adotei um tratado, eu assinei o tratado, eu ratifiquei o tratado e, portanto, estou obrigado. Porque quis. E não porque me obrigaram. Ok? Ora, então, essa relação é vinculada a Estados soberanos e organizações internacionais, certo? Ambas entidades autônomas e que têm a sua própria personalidade jurídica. Muito bem. Ainda falando de ciências afins, pessoal, nós teríamos que falar para vocês do chamado direito uniforme. Quando eu falo de direito uniforme, eu estou falando de leis que concordam entre si, leis que são unificadas, têm a mesma estrutura. Vamos imaginar, se a lei brasileira é igual à lei francesa sobre divórcio, nós vamos falar de um direito unificado, não é isso? Uniforme. Porque elas vão ser estruturadas indicando que aquele é o direito a ser aplicado. Mais do que isso, o direito sobre contratos internacionais de compra e venda for idêntico no Brasil, na Alemanha e na Áustria, estes 3 países criaram entre si um direito uniforme, ou seja, as leis internas são iguais. Não necessariamente um tratado, entenderam? Porque se as 3 normas são iguais, eu já sei qual é que eu vou aplicar, qualquer uma delas. E o conflito desaparece, porque é uma liberdade, uma uniformidade de regras. Agora, em direito internacional privado, essa é a pergunta. Em direito internacional privado, qual é a norma que vai vincular a uniformidade? No direito internacional privado, que se discute qual a lei aplicável, de que modo eu vou explicar uma uniformidade? Vamos fazer a seguinte análise, pessoal. O Brasil estabelece que divórcio só pode ser consensual. Estou dando uma hipótese bem absurda. A França diz que o divórcio só pode ser litigioso. São leis opostas, não é isso? São leis opostas. Se eu aplicar uma, vai ter uma solução, se eu aplicar a outra, vai ter outra solução. Agora, como é que eu posso fazer uma regra que vá valer para os dois, independentemente da oposição? Criando um tratado internacional. Não é isso? O tratado unifica também as regras de direito internacional privado. O tratado é regra comum entre as partes, ainda que a matéria seja privada. Naquele caso que eu referi a vocês, não sei se cheguei a referir, mas acredito que sim. Aquele menino brasileiro cuja mãe se separou do pai, veio para o Brasil, e aqui veio residir com a mãe casa novamente, engravida e morre no parto. Recordam-se desse caso? No momento em que a mãe morre, e deixando a irmã do menino viva, começou a imposição da família materna para que o menino, de dupla nacionalidade, porque ele era americano e brasileiro, este menino viesse morar e viesse ser administrado pela família materna. Por outro lado, o pai biológico também queria que o filho, a partir de então, viesse morar com ele. E quando nós vamos analisar a lei americana e a brasileira, elas seriam opostas. Ambos teriam alguma razão.
E aí, como é que se resolveu este conflito? Havia um tratado entre o Brasil e Estados Unidos que regulava que quem ficaria, previamente estabelecido, não se sabia do caso, que a solução do conflito estaria vinculada ao quê? Ao direito exclusivo do pai biológico. Então, o Brasil teve que se quedar, teve que se aceitar, porque o Brasil fez também esse acordo. Tá? É claro que, no caso concreto, existe sempre resistências, mas, no caso, o Brasil já tinha negociado esse acordo internacional e não poderia, então, agora querer sair desse acordo. Né? Muito bem. Isto é o quanto ao chamado direito uniforme. Nós podemos ainda falar em direito comparado. O direito comparado, na verdade, não é absolutamente nada assemelhado com o direito uniforme ou com o direito internacional público. O direito comparado é, estruturalmente, um estudo, uma interpretação de leis. Eu pego, por exemplo, as leis de toda a comunidade europeia e vou comparar com as leis da comunidade norte-americana, dos países que compõem a comunidade norte-americana e os países que compõem a comunidade europeia. Quando eu pego N leis para analisar, para interpretar, saber como é que funcionam esses sistemas jurídicos diversos, eu uso o direito comparado para poder dar uma solução a um litígio através da melhor solução. Por exemplo, vamos imaginar que a melhor solução seja dada pela União Europeia, porque lá nós temos a proteção ao ser humano, nós temos garantias de proteção. Então, nós vamos, dentro do sistema de análise, o sistema analítico das leis postas, optar ou estruturar até uma nova tese dentro dessas regras que possa ser aplicada num caso concreto que está de difícil solução. Ok? Adiante um pouco ainda, nós vamos falar de outra ciência afim, que é o que chamamos de lex mercatória. Lex mercatória. Lex mercatória, L-E-X, espaço, mercatória, como se escreve. Ou a lei dos mercadores, a lei do comércio internacional. Bom, mas a lei do comércio internacional é muito antiga, na Idade Média? Sim, e até hoje existe. Estas regras estruturadas entre os comerciantes, desde as mais antigas eras, desde o medievo, desde o período medieval, elas foram sendo ajustadas através de costumes internacionais. E estes costumes foram resolvendo as questões caso a caso. Vocês imaginam um inglês chegando à Alemanha para vender, na época, os seus produtos, né? Onde, embora uma certa identidade linguística quanto à origem, eles não se entendiam idiomaticamente. Ou pior do que isto, um espanhol falando com um dinamarquês. Vejam, esta dificuldade de flexibilidade, nós não tínhamos cursos de idiomas na época, né, pessoal? Aliás, os povos nem se encontravam. Os povos eram cada qual no seu próprio quadrado. Nós não tínhamos como... Não havia turismo também, entendeu? O que o povo pensava eram as opções de natureza prática. Eu tenho que vender para os meus vizinhos. E eu tenho que vender da melhor forma possível. Mas eu não entendo. Então, vou fazer por gestos. Eu vou gesticular o que eu quero. Quando eu falar em dinheiro, eu vou fazer assim. Quando eu pretender estabelecer um termo de negociação, eu vou usar 3 letras. Eu vou usar uma série de mecanismos que foram sendo ajustados e que se tornaram tão valorosos que são utilizados até hoje. Termos internacionais de comércio. Quem estuda o comércio exterior, evidentemente, tem que entender que comércio exterior fala de lex mercatória e fala da estrutura de um acordo que prevalece até os nossos dias. Invariavelmente, as partes do sistema europeu, pelo menos, utilizam-se da lex mercatória
Por que eles utilizam-se da lex mercatória? Porque, na verdade, eles sabem que ela dá segurança jurídica ao trato dos negócios internacionais. Assim, eu fico, por exemplo, sabendo em que momento eu tenho que pagar o preço do produto que eu adquiri. Eu vou saber aonde eu tenho que pagar esse preço. Eu tenho que saber quando eu vou pagar o preço. Eu tenho que saber quem é responsável pelo pagamento do imposto de importação e de exportação. Tudo isso está estruturado na lex mercatória. Então, vejam como ela é valiosa até os nossos dias. Vejam que um costume internacional, que era a lex mercatória, tornou-se tão importante e, mais do que isso, ele conseguiu aplicar sanções para quem descumprisse isso, ou penalidades para quem descumprisse aquelas regras. Então, quem usa a lex mercatória sabe que tem sanções a serem cumpridas, certo? Evidentemente que são regras aplicadas entre indivíduos de diversos estados entre si. Ok? Muito bem. Pessoal, vejam aqui, por exemplo, então, vamos tentar resolver essas questões falando do objeto do direito internacional privado. Qual é o objeto? O conflito de leis no espaço, não é isso? Eu quero dizer a vocês no que o direito internacional privado, ou o que o direito internacional privado compõe para estudo. Primeiro, e é o que nós vamos estudar, infelizmente não poderemos estudar os demais. O primeiro e o segundo nós estudaremos rapidamente. Mas veja, o primeiro eu vou estudar o conflito de leis no espaço. Qual a lei será aplicada? Ou seja, nas relações humanas ou empresariais que estão conectadas com 2 ou mais sistemas jurídicos, certo? Através de regras que não são iguais, aplicarei a lei aplicável às relações privadas na forma da lei interna. Este é o primeiro objeto do direito e o mais importante. Esse é o próprio direito internacional privado. Depois, em matéria preliminar, que nós vamos estudar na próxima aula já, nós vamos falar do conflito de jurisdições. Ou seja, quem é o juiz competente? Qual é o juiz que vai julgar? Eu já posso antecipar a vocês que, neste tema, nós vamos ver pelo Código de Processo Civil que o juiz do Brasil, por exemplo, ele tem 2 tipos de competência. Ou a competência dele é concorrente com o juiz estrangeiro, entenderam? Pode o juiz estrangeiro julgar igual, ou a competência do juiz brasileiro é exclusiva, só ele pode. Então, o tema também não é complexo, mas nós vamos ver na próxima aula com detalhes. Aliás, eu até já juntei antecipadamente, para a próxima aula, o material relativo à jurisdição e competência internacional. De Muito qualquer obrigada, forma, já antecipei um pouco. Na verdade, eu tenho Eu mais gosto um de tema a ser anexado. Tem mais um tema a ser anexado, que é o problema relativo à cooperação jurídica internacional. Quando eu falo em cooperação jurídica internacional, que eu vou anexar também ali no mesmo ponto da semana que vem, eu estou falando de cumprimento de cartas rogatórias e cumprimento de decisões estrangeiras, certo? Pelo juiz de outro país. Como é que funciona este trânsito de processos? Por exemplo, eu sou réu de um processo na China. Como é que eu sou citado para ir ao processo e discutir? Através da famosa carta rogatória. É uma carta que vai me chamar para o processo para mim poder contestá-lo, certo? No momento que eu recebi uma carta rogatória, que é um trânsito de cooperação entre os estados, eu estou obrigado a ir ao processo. Se o chinês, ao contrário, receber a carta rogatória para vir ao Brasil, ele que vai ter que responder ao processo no Brasil. Assim, nós temos, então, além da carta rogatória, o cumprimento de decisões estrangeiras. Por exemplo, numa ação que envolve capacidade de um sujeito para ser herdeiro do fulano de tal que morreu. Eu estou discutindo com outro herdeiro no Brasil. Eu sou alemão. O alemão discute com o brasileiro sobre a herança do tio comum. Vamos imaginar que os bens deixados pelo falecido,
né, são bens que estão situados no Brasil. Se eu vou discutir os bens, propriamente dito, nós vamos ver que a competência é exclusiva do juiz brasileiro. Todos os bens situados no Brasil é competência exclusiva do juiz brasileiro. Agora, nós vamos estudar que a competência do judiciário para resolver esses conflitos envolve pessoas, coisas ou interesses. Pessoas, coisas ou interesses que ultrapassam os limites de uma soberania. Então, nós vamos dar uma analisada, então, na próxima aula também, no início, sobre cartas rogatórias e sobre a homologação da sentença estrangeira. E eu vou dizer a vocês, por exemplo, 2 juízes podem julgar um mesmo processo ao mesmo tempo? O mesmo processo? As mesmas partes, o mesmo objeto, a mesma causa de pedir? Não, Vamos ver que, em geral, sim, uma pergunta, Júlia? pode ao mesmo tempo? Desculpe? Qual é a Tem pergunta? como julgar a mesma coisa ao mesmo tempo? Essa é a pergunta que eu estou fazendo. Você acha que pode? Pode julgar ao mesmo tempo. Ele pode julgar. Veja, eu falei em competência concorrente e exclusiva, né? No Brasil, o juiz pode julgar concorrentemente com o juiz estrangeiro, enquanto que, né, em certas matérias, só o juiz brasileiro pode. Tá? E isso que nós vamos ver na próxima aula. E esta matéria vai determinar, sim, mas qual é a decisão que vai prevalecer? Imagine que uma decisão é diferente da outra. E aí, qual é que vale? Essa é uma questão que fica, né, Júlio? É uma questão que fica, né? Qual é que vai prevalecer das duas? E aí nós vamos ver, a que vai prevalecer é a que primeiro, desculpe a palavra, mas é do direito, transitar em julgado. Ou seja, dela não cabe mais recurso. Eu posso interpor recursos até certa instância. No Brasil, até o Supremo, né? Depois disso, não tem mais recurso. Quando terminar essa evolução de recursos, eu não tenho mais recurso, aquela decisão é definitiva. Então, quando essa decisão entre as duas for a definitiva, o que vai acontecer? Vai prevalecer sobre a estrangeira que ainda não transitou em julgado. Néstor, se antes nós, enquanto estudávamos o direito internacional público, tínhamos o conflito entre direito interno e direito internacional público, de fato, agora o conflito é de duas leis opostas. Exatamente. Agora nós temos o conflito entre leis, juízes. E vocês vão ver mais, essas decisões, se um juiz estrangeiro decidir uma questão que envolva, por exemplo, um imóvel situado no Brasil, certo? Essa decisão não vai ser validada no Brasil, sabia? Porque só o juiz brasileiro pode julgar esse tipo de ação, envolvendo imóvel situado no Brasil. Então, se o juiz francês validar, o órgão encarregado de homologar essa decisão, que é o STJ, Superior Tribunal de Justiça, não vai homologar. Não vai ter eficácia, eles vão ter que entrar com a ação de novo. Agora, se for uma matéria que, por exemplo, pode ser julgada, o STJ valida e torna eficaz no Brasil. Aí eu posso tornar as medidas executando a medida no Brasil. Ok? O terceiro assunto, pessoal, que também é objeto do direito internacional privado, infelizmente não vamos estudar, é a condição jurídica do estrangeiro. Isso aí, realmente, pela redução do nosso semestre para um semestre só, nós ficamos meio sem condições de ministrar essa coisa. Então, eu só dei atenção para aquilo que é mais importante, embora tudo seja importante. A condição jurídica dos estrangeiros é aquela que informa quais são os direitos do estrangeiro no Brasil. Quando ele entra, quando ele quer permanecer no país e quando ele é expulso do país. Quando ele é deportado, quando ele é eventualmente extraditado do país. Esta matéria, na verdade, vai envolver, né, o Estatuto do Estrangeiro, numa ordem de uma norma já revogada, mas hoje nós temos uma nova lei que vincula a prática dos direitos do estrangeiro no país. Como é que ele entra no Brasil? Quais são os vistos de entrada? O assunto é bem polêmico, bem interessante porque é prático, né? Quanto tempo ele pode permanecer? Ele pode trabalhar se tiver como um visto de turista? Certo? Se ele trabalha no Brasil, ele pode permanecer quanto tempo? Essas questões todas.
E, finalmente, uma outra questão que é objeto do direito internacional privado é a questão relativa à nacionalidade. E eu poderia começar para vocês fazendo a seguinte pergunta: quem é brasileiro? Quem é brasileiro? O que vocês respondem? Quem é brasileiro? Ah, eu sei que eu sou brasileiro. Por que tu sabe que tu é brasileiro? Quem possui a nacionalidade brasileira. Sim, mas por que tu possui a nacionalidade brasileira? Porque eu sou descendente de brasileiros, meus pais são brasileiros. Seus pais são brasileiros, tá? Não será porque você nasceu no Brasil? Sim, também. Também. E vocês vejam que a Constituição Federal é que trata desse assunto no artigo 12. E ela vai dizer o seguinte: é brasileiro quem nasceu no Brasil. Todo que nascer no Brasil é brasileiro, mesmo que seja filho de estrangeiro. Ah, mas os pais dele têm um vínculo diferente, que é o vínculo sanguíneo. Por exemplo, filho de americano é americano, mas nasceu no Brasil, então ele é americano e brasileiro. Admite-se a dupla nacionalidade quando os sistemas jurídicos se chocam, né? Por exemplo, os europeus, em geral, são titulares do princípio do jus sanguinis, ou do direito de sangue. Ou seja, a nacionalidade dos pais é a nacionalidade do filho. Mas nós não podemos esquecer que, muitas vezes, o filho nasce em outro território em que o único sujeito é que ali, quem nasceu ali é daquela nacionalidade, certo? E temos agora a grande inovação que os filhos de diplomatas e de cônsules que nasçam no exterior, certo? Filhos de diplomatas ou cônsules, vocês sabem quem são, né? São os representantes do Brasil no exterior. Estes representantes, não precisa ser marido e mulher. Se o marido é cônsul ou embaixador, se a mulher é consulesa ou embaixadora, nestes casos, basta um deles, o filho é brasileiro nato. Porque, por ficção, eles estão desempenhando atividade para o Brasil e o filho, mesmo que nasça no exterior, é brasileiro. E mais, uma terceira informação, que diz que os filhos de brasileiros, essa é a inovação, podem se tornar brasileiros natos, ainda que tenham sido registrados no exterior como italianos, por exemplo, que nasceram na Itália. Certo? Assim, eu quero dizer a vocês que a inovação é a seguinte: nós aplicamos o princípio do jus solis durante quase toda a vida da nossa Constituição, mas adotamos agora o princípio do jus sanguinis, também o direito de sangue. Quando o direito de sangue se estabelece, nós temos que definir, né, afinal de contas, qual é a nacionalidade do sujeito. E no Brasil se estabeleceu a seguinte regra: se os pais não foram ao consulado brasileiro quando nasceu o menino, a menina, seja que for, para registrá-lo, ele é nacional do país onde nasceu, certo? Então, eles podem registrar regularmente lá no cartório de registro civil, mas se forem ao consulado e registrarem como brasileiro, ele é brasileiro nato. E outra, se ainda assim ele não for brasileiro nato, que os pais não foram no cartório, ele, quando atingir a maioridade, poderá optar pela nacionalidade brasileira, desde que venha morar no Brasil. Certo? Mas desde então, que venha. esses tempos aconteceu um caso... Sim. Perdão, senhor. Aconteceu um caso esses tempos que eu estava acompanhando, deu no Fantástico, que um casal, eu acho que eles eram bolivianos, eu não tenho certeza, eram aqui da América Latina, aqui da volta, e eles estavam no avião da Gol, vindo do Rio de Janeiro, e ela estava grávida, e ela acabou tendo a criança em solo brasileiro, e a criança foi registrada como brasileira, sabe? Estava sob espaço aéreo brasileiro. Estava sobre... E o território do Estado não é só o solo e o subsolo. É o solo, o subsolo, o mar territorial, as águas internas e o espaço aéreo sobrejacente. Ou seja, onde as aeronaves voam, aqui em cima de nós, é espaço aéreo brasileiro, território brasileiro, certo? A matéria é interessantíssima. Infelizmente, nós não vamos conseguir estudar isso aqui, pessoal. Mas é muito interessante, é muito agradável. Doutor, antes de terminar a aula,
Sim, claro. Pergunta. Professor, antes de terminar a aula, eu vou ter que sair às 20h30. E aí eu tenho uma pergunta que foge um pouco do conteúdo, que é Já mais estamos sobre a terminando, disciplina são em si. 20, A gente 27. fez a prova, a gente fez o primeiro trabalho, o senhor colocou as notas no Moodle, mas nas atas o senhor ainda não colocou, Ainda não, certo? é verdade. Eu Tá. estou elaborando Tá. agora. Eu estou elaborando, vai Não, só ter para a mim saber, não, só para na ter certeza verdade, se pessoal, deixa eu passou. explicar a vocês. Ali nós vamos ter que fazer uma contagem de, digamos, dividido por 4 as notas, né? Porque tem 2 trabalhos e tem 2 notas de prova. Evidentemente que quase todos vão ir bem e todos vão ser aprovados, mas elas são a soma dessas 4 dividido por 4, né? Para ficar uma nota unificada, né? E isso, na verdade, segundo o sistema agora, o máximo poderia ser 6, é isso, né? Se não me engano. Eu não sei se na administração também é assim. Eu acho que deve ser, mas eu vou me analisar, porque eu tenho isso, mas não me recordo agora. Mas assim, ó, 4 notas, eu acho que vocês todos concordam, né? Você tirou 10, 9, Sim, 9. Soma todas. Seriam 4 notas, 10 no caso, né, senhor? Se for 4 Média notas 10, 7, você vai estar 10. com média 10, né? Entendeu? Mas a média, na verdade, tem que chegar ao 10. É que é 4 e 6, né? 6, 7, 8, 9, 10. Mas eu vou Isso aí seria o peso, na verdade. É peso. Nós vamos o peso. Nós vamos computar como nota 10, se for o caso, ou 9,5 ou 9, seja como for, tá? Bom, Professor, pessoal. Pois não, Fernanda. Oi. Eu fiquei em dúvida. Tu vai considerar o trabalho peso 4 e a prova peso 6, não, é isso? Não. Ou as 4 iguais? Eu estou combinando com vocês um pouco diferente. Tá, Lógico que o peso é diferente da nota. A nota de vocês, que está na ata, é a nota somada com todos os trabalhos e as notas de prova, certo? Dividido por 4, não é isso? Entendeu, Fernando? Quer dizer, dali vamos esclarecer que peso é. Na verdade, vai ter que acabar sendo 10. Por quê, pessoal? Porque a primeira prova, eu sei que é peso 4, e primeira avaliação vai ser peso 4. E o segundo, peso 6 e nota 6. Foi o que eu ao menos, me recordo de ter sido esclarecido na nossa reunião. Mas, evidentemente, que eu vou dizer a vocês... Está cortando um pouquinho. Vamos tentar, vamos tentar o máximo. Está cortando a conexão, senhor. Está caindo. Está faltando, Está faltando? Bueno. Está caindo a sua conexão. Tá, então, vamos, terminou mesmo, nós estamos no fim, graças a Deus foi agora. Pessoal, até a próxima aula, então, vamos ampliando este conhecimento e eu vou trazer algumas questões pontuais aí para a gente analisar juntos. Eu agradeço a presença de tantos alunos aqui, na verdade, é uma grande satisfação estar ministrando sala para vocês, e é um momento bom da gente conseguir questionar isso com vocês agora, né? Tá bom, pessoal? Uma boa noite para todos. Até a próxima aula. Boa noite, semana. Tchau, senhor. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite. Fica bem. Obrigado. Até semana que vem. Até semana que vem.